Será que o Banco do Brasil vai quebrar? Bom, basicamente essa foi a dúvida que eu recebi alguns dias atrás, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O Banco do Brasil divulgou um resultado, revisou o guidance e ele trouxe algumas expectativas, a gente vai conversar um pouco sobre se faz sentido isso. Gente, e primeiro, será que vai quebrar mesmo? Bom, eu trago uma reflexão para vocês. A gente já conversou sobre isso no canal, mas o Banco do Brasil é um banco S1, ou seja, ele é um dos maiores bancos que existem no Brasil. Ele responde por mais de 10% do PIB. E por ser um banco S1, ele tem um olhar do Banco Central muito grande. E, inclusive, nesse relatório que ele soltou, acho que eu vou deixar aí na descrição para vocês avaliarem vocês, com os próprios pensamentos de vocês. Ele divulgou o índice de Basileia de 11,5, acima do mínimo que o Banco Central exige, ou seja, muito provavelmente ele não vai quebrar. E bem longe disso. É impossível? Não, não é impossível, mas dito o que tem hoje de que a gente analisa para entender se um banco é saudável ou não, é um banco saudável. Inclusive está dando lucro e aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Bom, a primeira questão que a gente já respondeu aqui, vai quebrar? Não, muito provavelmente mesmo. Muito provavelmente não. E aí entra outra questão. Poxa, Marlon, eu vi que o Banco do Brasil ele bateu R$ 19 a ação. Esse é um preço bom? Vale a pena investir ou não? E primeiro, eu vou deixar aqui para vocês, isso não é uma recomendação de você de compra ou de venda. Mas vou trazer para vocês algumas informações e alguns dados desse banco e daí vocês avaliam por si só. E no final eu digo se eu comprei ou não. Assiste até o final que eu aviso se eu comprei nesses preços ou não. Bom, vamos lá. Primeiro, não sei se eu já falei que está nas minhas anotações, mas o Banco do Brasil tem mais de 200 anos, ou seja, ele já passou por diversas crises, por diversos governos, por diversos presidentes, e ele é um banco, hoje ele é o segundo maior banco do Brasil. Então, referente a isso, ele tem uma segurança. Segundo ponto, tem capital. Basileia a gente já falou, 11,5. Atualmente, o que acontece com ele? Ele é um banco que ele está lucrando menos. E, por exemplo, no primeiro trimestre de 2025, os primeiros 3 meses de 2025, janeiro, fevereiro, março, ele teve um lucro de 7,4 bi, 7,4 bilhões. Nesse ano de 2026, ele teve um lucro de 3,4 bi, ou seja, diminuiu bastante. O crescimento de receita dele, ele teve um crescimento de receita, não teve uma diminuição. Ou seja, se a receita está subindo e ele teve menos lucro, o, o problema está na despesa dele. E daí eu já digo para vocês, por que que, e esse é o grande problema do Banco do Brasil, e a gente vai abordar ele aqui. Por que que teve esse aumento? Basicamente, esse aumento se deve ao custo de crédito. Ah, tá, beleza. O que é custo de crédito? Vamos lá. Toda vez que um banco ele empresta dinheiro para você, o Banco Central, que é o que legisla, o que tem a lei dos bancos, a Polícia Federal, né, o mercado aí, ele diz para você que ele tem que, você como banco, como instituição financeira, isso para todos os bancos, tá? Ele diz que você tem que provisionar um valor. E dentro lá do relatório você vai ver como PD, PDD, PCLD, mas tudo é provisão. O que é essa provisão? A provisão ela é um percentual que tu vai guardar daquele recurso que tu tem para caso aquele cliente não pague o empréstimo que ele tomou com você, você consiga honrar quem confiou o dinheiro em você, os investidores ali, o pessoal que não pegou o empréstimo, mas tem dinheiro no banco, caso eles precisem sacar. Basicamente é isso. Então vamos supor que eu sou um investidor ali que eu não peguei crédito, mas eu deixo meu dinheiro na conta corrente ali do Banco do Brasil ou de qualquer outra instituição. Como o Banco do Brasil pega meu dinheiro e empresta para outra pessoa, ele está contando que aquela outra pessoa vai pagar. Só que existe a inadimplência. Então, para isso não acontecer, existe essa provisão, que é basicamente para segurar para você não emprestar tudo e virar um negócio meio sem regra. Beleza. Então, essa provisão é dada, isso existe para todas as instituições financeiras. Mas por que, que os outros bancos estão lucrando e o Banco do Brasil não está lucrando? Basicamente porque ele teve a inadimplência. A inadimplência aumentando, aumenta a provisão também. Por exemplo, peguei um empréstimo ali no Banco do Brasil de R$ 100 mil. Ele provisiona, vamos supor, 10%.
ou seja, ele provisiona 10.000. Esses 10.000 saem do resultado do Banco do Brasil. Imediatamente, imediatamente. Se eu pagar, esses 10.000 voltam para o resultado. Mas se eu não pagar, à medida que eu atrasei uma parcela, ele aumenta para 20%. Ou seja, ele já tinha provisionado 10.000, agora ele vai pegar mais 10.000 do resultado. Ah, atrasei duas parcelas, 50%, 100%. Nessa medida, nessa ordem, tá? Então é basicamente isso. O que que acontece? Conforme a inadimplência aumenta, e o problema do Banco do Brasil foi que a inadimplência aumentou muito em um setor específico, que é o agro. A inadimplência do agro, deixa eu ver nas minhas anotações aqui, de 2025, tá no relatório, pode olhar. Ela saiu de uma inadimplência de mais 90, que é de 90 dias, de 2,76 para 6,22. Ué, isso parece até pouco se você for olhar, mas gente, é muito dinheiro, porque é 6,22 de bilhões, de muitos bilhões. Então é uma inadimplência muito grave. A gente viu no resultado operacional. Então, com essa provisão, a provisão total ela saiu de 10 bi para 18 bi. Ou seja, essa diferencinha de 10 para 8 seriam 8 que poderiam virar lucro no final. Ou seja, vocês entenderam aqui a conta, né? Basicamente, lucrou 3 bi. Se não tivesse essa diferença de 8, ele poderia chegar a 3 mais 8, daria 11 bi de lucro no primeiro trimestre. Não, foi o que aconteceu. Então, a gente precisa entender basicamente por que, que o Banco do Brasil está nessa situação. Porque a PDD, o PD, o PCLD, a provisão aumentou, ou seja, essa provisão aumenta, esse recurso que é aumentado, ele sai do lucro do banco, e por isso o banco lucra menos. Beleza. O que mais que eu tenho que entender sobre o Banco do Brasil? Essa situação. Aumentou a provisão. Eles revisaram o guidance. Né? O que é revisar o guidance? Eles viram que está aumentando a inadimplência, está aumentando a provisão. Eles já revisaram também o custo de crédito, eles esperam que vai aumentar, isso já está dito, está lá nas projeções do Banco do Brasil. Eles esperam lucrar menos. Lucrando menos, eles inclusive ano passado também diminuíram o payout. O que é o payout? É a parte do lucro. Então, por exemplo, vamos supor que o lucro fechou em 10 milhões no ano. E o payout é de 30%, que é o atual, eles vão distribuir esses 33 milhões, né, para os acionistas, que vai virar dividendo na nossa conta. Entenderam isso? Então, eles já diminuíram para 30% ano passado. Se o banco está lucrando menos e eles diminuíram o payout, o que, que significa? O que, que te leva a pensar? A conclusão que tu deve ter é que é uma empresa que nesse momento não vai pagar dividendo. Ou vai pagar pouco dividendo, na verdade. Não vai pagar, não. Eu falei errado, perdão. Eles vão pagar poucos dividendos. Ou seja, se você está comprando o Banco do Brasil agora para dividendos, não é a melhor estratégia. Tá? Para esse momento específico, não é a melhor estratégia. Pode ser que daqui 2 anos, daqui 3 anos, eles aumentem o payout, o lucro aumentar, e você vai ganhar bastante dividendo. Pode ser. É uma tese plausível. Tá? A gente viu há pouco tempo atrás que eles estavam pagando bastante. E esse problema de inadimplência há 2 anos, mais ou menos. Então, é um problema recente e a gente já viu como funcionou no passado. Beleza, entendemos a segunda questão. Por que que tá ruim? Bateu R$ 19 ontem, dia 10 de junho de 2026. Hoje, agora vem a resposta, se você está aqui comigo. Eu comprei a 19,08 centavos. Então, ou seja, por que que eu comprei? Aí eu vou trazer uma outra tese. A gente já viu que a receita está crescendo. Se você pega a escadinha, a receita do Banco do Brasil está crescendo. O problema deles está exclusivamente não, né? Mas o maior problema deles é a provisão, é o custo de crédito, é a inadimplência. Resolvendo a inadimplência, que não é uma parada fácil, não é uma coisa que é assim, senão eles já teriam feito, né? Obviamente. O banco volta a crescer, ele é um banco bastante eficiente. Ele tem um índice de eficiência muito, muito bom. Então, assim, eu estou comprando. Não é uma recomendação de investimento, mas um banco que ele está sendo negociado a um PVP de 0,58 e um PL de 8,78. PL agora, nesse momento, olha, é um indicador que
que ele pode te pregar uma peça. 8 pode ser considerado o normal, então não tá barato, né? Beleza. Por que que não a gente está dizendo que o banco está barato, mas o PL está em 8, que não é um mínimo, não é um pulso. Você fica, poxa, então não está tão barato assim. Mas tu tem que lembrar que o PL leva em conta o lucro caiu, né? Mesmo que a receita tenha subido, olha a pegadinha, mesmo que a receita tenha subido, o lucro caiu. O PL é em cima do lucro. Então é quantas vezes tu consegue comprar em quanto tempo tu consegue comprar aquela empresa com lucro. Se o lucro caiu, o PL também, logicamente, mesmo que a ação tenha caído, ele também vai seguir essa lógica. Ou seja, ele pode te pregar uma peça. Na minha concepção, está num preço interessante. E eu estou comprando. Não é uma recomendação de investimento. Mas se tu acompanhou os outros vídeos do canal ali, que eu falei sobre Selic, que eu falei sobre inflação, a gente vê que o cenário por si só, ele está grave. E a tendência no médio prazo não é melhorar. Os juros eles vão se manter altos. Tem casa, eu já falei sobre isso, tem casa dizendo que vai dar 14,25 no final de 2026. A inflação também está numa crescente. Então, é de se esperar que o Brasil esteja turbulento agora. E é um momento interessante para você montar a tua carteira. E aí que eu te digo, se você gostou do vídeo, se inscreve, meu amigo. Me ajuda a trazer mais conteúdo para você. Preciso. Se tá aparecendo aí, inclusive, para você, hype, aperta no hype. Se não estiver aparecendo, tudo bem também. Acontece. Deixa seu like, se inscreve se eu fiz essa pequena análise aí do Banco do Brasil. Se você quiser te trazer empresas, faça também. Mas me ajuda aí, interage comigo, me ajuda a te ajudar. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. E, no geral, era isso que eu tinha para dizer para vocês. E muito obrigado, tamo junto.